Ele é o típico artista plástico das letras, que usa a linguagem subjetiva numa perspectiva de fundo como crítica ao caos moderno. Suas pinceladas de racionalidade, muitas vezes abordada na linguagem fantástica em sua escrita, mostram um autor hábil e antenado com sua época, no entanto, sem perder o romantismo que compõe sua obra. Jovem professor e mestre em teoria da literatura no Centro Universitário Campos de Andrade, Daniel Oziek é o nosso entrevistado de hoje aqui no Garrafas Separadas. I just sit around, drink wine, and I talk about myself. You mind if I do it, Jay? Hey, yeah. Sim, my friend. No, man, nothing is fucked here. Não, tem duas coisas para essa situação. And how many do that? What are you talking about? Watchers of game shows, you know, things like that. Isso que é foda. A feeling of goodness. Olá, seja novamente bem-vindo a mais um Garrafas Separadas. Nessa edição temos o prazer de entrevistar, conforme prometido, né, aqui no programa anterior, Daniel Oziek. Tudo bem, Daniel? Salve, Igor. Salve, Marcos. Salve, Daniel. Antes de mais nada, eu queria pedir para quem está assistindo o nosso vídeo agora para se inscrever no nosso canal, caso não tenha feito isso ainda, né? Se puder, compartilhe com os amigos, nos siga nas redes sociais, que vão estar aparecendo aqui na tela nesse momento. E é isso, vamos lá, bola pra frente. Marcos, parece que já tem uma pergunta engatilhada aí, né? Ah, sim, o Daniel é meu grande amigo aí das outras... de outros carnavais aí, né, Daniel? Faz tempo, cara. Faz tempo, né, que a gente se conhece. Eu, na verdade, eu sou um covarde nesse programa de entrevista, porque eu só chamo amigos pra poder ficar mais seguro, assim, sabe? Pra poder entrevistar. Ah, que é isso? E a gente se conhece desde os tempos de Wonka, né, cara? Desde os tempos de Wonka, né, em que, enfim, a gente meio que seguia uma saga ali, Bukowskiana, de ficar recitando poemas aí, bêbados, né, nos bares, que nos proporcionava isso, né? Cada vez mais bêbados conforme a noite passava, né? Mas, enfim, era bons tempos. Bons tempos. Agora a gente tá um pouco mais velho, um pouco mais responsável, né? Ou menos irresponsável, né? Mas, Daniel Oziek, eu tenho uma pergunta para você. É aquele típica pergunta que eu faço para todo mundo aqui quando eu faço as entrevistas, né? No programa Garrafas Separadas, se inscrevam no programa. Enfim, eu sempre, quando eu falo com um artista, eu sempre quero saber como que surgiu aquele ímpeto de composição, de compor, né? O ímpeto do artista, assim, eu fiz isso aqui e eu me descobri como artista. Eu lembro que quando eu pintei a primeira vez, quando eu escrevi a primeira redação, que eu falei, não, eu sei escrever, olha só, eu sou diferente das outras pessoas. Então, para você, quando que foi que você falou, eu sou um poeta, mano, eu sou um escritor, então a partir daí eu vou, sei lá, vou fazer letras, literatura, não sei, eu vou seguir nessa minha carreira. E quando foi? Que momento da tua vida? Quando você escreveu o primeiro conto? Quando você escreveu a primeira poesia? Como é que foi? Então, eu acho que surge através da música, né? No ensino médio, jovenzinho lá, né? E tocando os primeiros acordes do violão, tentando arriscar as primeiras composições ali, daí eu me deparo com a escrita de letra de música, né? A poesia aparece na minha vida através da música, através da canção, né? Então a tua primeira abordagem foi a música. Foi a música, né? O meu primeiro contato com arte, né? Foi através da música. Venho de uma família de músicos, como você sabe. Você sabe que eu entrevistei o teu primo aqui, né? Sim. Grande Abdu. Pra quem não sabe, o Abdu Oziek é primo do Daniel Oziek. Tem muita gente que não sabe, né? Mas só pra conferir aí. Um abraço pro Abdu. Grande Abdu, meu primo, grande batera. Aí, assim, como a gente vem de uma família de músicos, né? Meu pai, o pai do Abdu, que é meu tio, enfim, o Alexandre, que é o meu primo,
irmão do Abdu, o André, meu irmão, que você conhece. Claro. Enfim, então todo mundo é músico ali, né? Meu irmão mais velho também, Eduardo. Então, desde cedo, eu queria fazer o que o John Lennon e o Paul McCartney faziam, cara. Eu queria ser o Keith Richards. Eu queria ser... Só que cedo também eu me liguei que eu não tinha talento para ser um guitarrista, como eu gostaria de ser, né? Tanto que eu fui para bateria depois, né? Mas continuei escrevendo, continuei compondo. Eu queria fazer canção, queria fazer música, né? E foi aí. Daí eu comecei a ter contato, né, muito cedo com a música do Blindagem, né? Foi uma das primeiras bandas de rock assim que me aparece na Blindagem, né? Grande. E com várias, e é infelizmente finado, né? Com várias letras do Paulo Leminski, né? As parcerias do Ivo com o Leminski e tal. Daí eu descobri a poesia. Então eu descubro a poesia através do rock, né? Eu descubro a poesia através da MPB. Da MPB vem depois, né? Vem Chico, Caetano, Tropicália, aquela coisa toda. Mas entro na literatura pela música, né? Graças ao Blindagem, ao Leminski e essa moçada toda. Daí eu fui descobrindo as bandas locais, né? Beijo à Força, Machixe Machine, Carlos Careca, enfim, né? Beleza. E tem aqui, eu vou partir aqui já pra violência aqui, né? Você tem esse último trabalho que você lançou aí, foi o Fora de Ordem? Isso, esse livrinho aqui. Então, esse livro é interessante, tem um conto, né, que saiu na revista Sucuru, que você me mostrou aqui, e esse conto ele fala mais ou menos aí, deu um gostinho aí para nós aí, mas ele fala assim sobre questões bem modernas, inclusive sobre a pandemia. Sim. Esse conto, ele acabou dando título pro livro, né? O livro chama Fora de Ordem, mas ele tinha um outro título antes, né? Quando eu escrevi esse conto, ele se chamava O Edifício. Porque ali, basicamente, resumindo, assim, é um conto bastante longo. A história se passa num prédio, né, num edifício, e coisas começam a acontecer ali, entre a pandemia, né? Não se sabe, eu não cito coronavírus nem nada disso, mas está rolando uma pandemia. Estão confinados e, pior, né? Esse edifício, ele tem um síndico que aos poucos se mostra um ditador, né? É um fascistão mesmo, né? E esse edifício é um microcosmo do Brasil atual, né? E esse ditador tem um sobrenome meio italiano também, não? Não, esse não tem, mas... Não tem. Nesse conto ninguém é nomeado, né? É o síndico, é o segurança... Eu adoro esse tipo de narrativa. Ninguém é nomeado ali. Aí, assim, pessoas começam a assumir por discordarem do governo, né? Do governo atual, por discordar do síndico, né? Então, do síndico, né? Então, assim, esse síndico é uma representação muito clara, nada sutil, a um determinado político, né? Do executivo brasileiro, né? Não me vem ninguém à mente. Não tem ninguém parecido, né, atualmente, exatamente. Com essa ironia, com essa imagem autoritária. Mas é isso, o conto o livro todo, né? Eu flerto muito nesse livro com a distopia, com a realidade, com o fantástico, exato, com o hiperrealismo, né? Enfim. Então, assim, é um livro sobre o tempo presente, né? Por mais que eu faça homenagens ali a Sérgio Santana, a Dalton Trevisan, claro, a Rubem Fonseca, enfim, mas é um livro sobre o tempo presente. O conto Fora de Ordem, né, que acabou dando título pro livro, é isso, né? Ele é uma metáfora pro Brasil atual, que a gente vem assistindo, né, sendo jogado na latrina desde 2013, praticamente. E enfim, é isso. Esse edifício metafórico é o microcosmo do Brasil atual, né? Sim. Golpeado por tudo que é lado, né? Enfim, cagado. E é isso, cara, é onde a gente tá hoje. Então, como eu falei, é um livro sobre o tempo presente, né? Por mais que tenha essas referências, a Dalton, né, e outros autores aqui eu presto homenagem aí, é um livro sobre o tempo presente, cara. Tão triste, né, fazer o quê, né? Mas enfim.
E assim, sobre isso, na verdade, você falou por tempo presente, né? Eu queria voltar um pouco para o passado, mas para querer saber sobre quando você começou a compor, fazer suas primeiras composições, no começo na música, né, com letras, e depois poesia, e eu imagino contos, e por aí vai. Essa temática voltada para o ambiente político, para o cenário social, né, do Brasil, no caso, sempre teve esse interesse, ou foi uma coisa que, durante a tua vida, os acontecimentos do próprio país foram te motivando a escrever sobre isso? Uhum. Eu sempre tive esse interesse, né, de social, mas nem sempre eu trabalhei com isso na literatura, né? Tem livro meu que não é nada político, assim, né? E eu sempre também defendo o direito do artista a não ser político, se ele não quiser, embora o discurso artístico é político por si só, né? Eu acho que a estética Mas, tem um viés político muito forte, né? Daniel, abrindo um parênteses aí, já abrir essa discussão que está sendo atual no país, né, sobre isso, que o artista, quando ele... Hoje, que a gente está vivendo em momentos de guerra, né? A gente está em guerra contra o vírus. Então, nessa guerra, existem várias narrativas. E essas narrativas entram em conflito. A gente vê, né, com o presidente negacionista, levando uma multidão de pessoas com ele, pessoas morrendo, e a pandemia dando, por consequência dos atos do governo, a pandemia está chegando a números estratosféricos. Então, muitos artistas alegam que tem o direito, né, de não se posicionar na pandemia. Inclusive, teve o caso agora recente da Ivete Sangalo, que é uma figura que tem referência no Nordeste e resolveu não dar opinião sobre nada. O que você acha que, nesse caso, que a gente vive hoje em dia, realmente o artista ele não tem obrigação de manifestar sua opinião? Ou ele, nesse momento crucial, que vidas humanas estão sendo perdidas, o artista ele precisa mesmo, ele tem obrigação de dar o seu parecer, de uma forma ou de outra, de um lado ou de outro. Eu acho que o cidadão como um todo tem obrigação de se posicionar, né? O artista, sem dúvida, tem obrigação de se posicionar, assim como qualquer cidadão brasileiro, em qualquer profissão. Nós, artistas, sim, eu acho que a gente tem obrigação de se posicionar. Mas o bancário, o operário do chão de fábrica, o pedreiro, a cozinheira, a merendeira também tem obrigação de se posicionar, né? O isento, cara, o isento não vai ser lembrado. Ele vai ser lembrado por ser isento, ele vai ser lembrado por ter fugido da batalha, né? Como você bem citou. Então eu acho assim, que a gente tem o dever de se posicionar. Também tem o direito de não se posicionar. Eu acho que tem direito também, mas eu acho que não vai ser processado por não se posicionar. Obviamente, exato, que o direito civil você tem ali, tá na Constituição Federal, que você não precisa se posicionar por nada. Mas existe uma questão moral, ética, né? Isso, aí que eu ia chegar, né? É um dever moral, cara, né? Eu acho inadmissível você não se posicionar diante de um governo desse, de um governo fascista, hoje em de um governo genocida. Principalmente hoje em dia, com as redes sociais, em que qualquer artista, por menor que seja, mas que tem alguma evidência aí, né, nacional, ele vai fazer, a opinião dele vai influenciar diretamente na vida das pessoas, principalmente agora com a pandemia, não é verdade isso? Total, vai impactar de alguma forma, né? Seja positivo ou negativamente, né? Tipo, vocês acompanharam aí há pouco tempo atrás aquelas declarações da Xuxa falando. Sim. Falando sobre os presidiários que deveriam servir de cobaia. Isso pode repercutir pessimamente, né? Enfim, vários seguidores. E aí, como é que fica, né? Então é uma declaração infeliz e irresponsável. Exato, é a questão da eugenia, né? Ou seja, o mais forte prevalecer, o mais forte, entre aspas, né? É o saudável, né? É horrível isso. Isso me lembra essa série. E essa coisa que o Marcos falou de escolher um lado, né? Que é importante o artista escolher um lado.
A gente já sabe o lado que o Latino escolheu, né? Que ele andou aparecendo ali com o presidente numa foto ali, né? Mostrando que ele realmente continua com muito mau gosto, não só da maneira como ele faz as músicas dele, mas as suas preferências políticas, pelo jeito, também, né? Mas é complicado, porque os artistas tem os artistas que se posicionam nas redes sociais com as suas opiniões, né? O Pedro Cardoso, o Wagner Moura, enfim. E tem aqueles que fazem isso na sua criação, né? No caso, como você fez num livro que é aparentemente uma ficção, mas que traça um paralelo, né? Com esse Brasil horripilante que a gente está vivenciando. Né? E o que você acha que o que mais que os artistas poderiam estar fazendo por esse país nessa situação que a gente se encontra, né? Tem mais alguma coisa que a gente pode fazer? Só para esclarecer as pessoas que nós tivemos uma questão técnica que foi resolvida e você apareceu, né, com outros ares. Então, nós tivemos um problema técnico e agora a gente voltou e continua então, Daniel. Então, quando eu começo na música, e através da música acabo conhecendo literatura, acabo conhecendo poesia e tal, e começo a fazer as primeiras composições, né, violãozinho e tal, as primeiras bandas, nem sempre eu me posicionava ou tinha a ideia de um discurso estético político, né, engajado. Ideológico, né? Isso foi vindo com o tempo, né? Exato, né? Embora aquilo que a gente já falou, né, pro Bakhtin não existe discurso neutro, né? E a partir do momento que você faz uma obra de arte, seja ela qual for, você está se posicionando de alguma forma. Assim como o isentão. A gente comentou há pouco também, né? O cara isento também está se posicionando muito claramente, né? O cara que deixou de votar lá no 28 de outubro de 2018, né? Ele também estava se posicionando, cara, né? Ele é culpado disso aí também. É claro que sempre teve a discussão política, né? Mas eu assim, essa geração nossa agora tá, vamos dizer assim, num momento em que não é só uma questão de em quem você vai votar para próximo presidente, governador, prefeito, não, é uma discussão muito mais profunda sobre o fascismo que se instalou no país. Então, nesse momento, eu, por exemplo, quando eu nos anos 90, eu tinha 20 anos, 18 anos e tal, a discussão não era tão acirrada como é agora, né? O povo era mais unido. Existiu, né, o petismo da época, né, o Lula com o Collor e tal, mas não era uma coisa como é agora, né? E ainda tem a pandemia, né, para fechar o cerco. Uma as redes sociais estão aí para isso, né? É claro que muitas vezes acaba virando uma arena sem regra nenhuma, sem posicionamento nenhum. A galera acha que está se posicionando e não está, muitas vezes, né? Sim, mas é uma das coisas boas que as redes sociais trouxeram. Sim. Que as pessoas, elas eu falo isso porque eu sou que muitas vezes eu me irrito com posicionamentos ali no Facebook e acabo dizendo coisas que eu não diria para mim mesmo, sabe? Né? Então, tem essa questão também, né, que as pessoas acabam se emocionando muito, né, quando a discussão, essa narrativa, as narrativas são diferentes, né, cada um com posicionamento, mas agora é questão de vida ou morte também, né, meus amigos? Eu acho que nunca esteve tão claro assim a forma como nós, estou falando nós aqui, a classe artística pelo menos, nunca esteve tão claro como agora o lado no qual nós estamos, né? Eu acho que agora sim é mais evidente do que já era. Moral, né? Ético, moral, ideológico, né? Sim, sem dúvida. Independentemente. Mas, enfim, a gente tem que abordar aí, tem os livros também, né? Eu sei que você agora está com a Cotter, né? Você está trabalhando com a editora Cotter, né? Inclusive, nós fomos entrevistados ali, né, Igor? Exato. Exatamente. E entrevistamos o dono da Cotter, né? O grande abraço.
nós entrevistamos o Sálvio Então, aqui. um grande abraço pro Sálvio. Na primeira temporada, abraço Sálvio, né? E a gente gostaria de saber, você tem a fase Cotter agora, né? Mas qual que é a bibliografia toda aí? Quantos livros tem lançado? Bem, então eu estou trabalhando atualmente como editor na Cotter, né? A Cotter, que é uma editora aqui de Curitiba, né? E publica uma moçada aí da cena, publica gente de fora. E é super. O Júlio também aqui, que publica na Cotter, né? Ah, então. Exato. Grande Júlio. Exato. Vocês entrevistaram o Flávio Jacobs, o Júlio, Flávio Jacobs, sim, também foi entrevistado aqui. Então, a gente tem alguns contatos, né, em comum. E está sendo super legal, né, o trabalho. Eu sempre trabalhei como escritor e trabalhar do outro lado, né, ver como o livro é feito. Tanto que esse meu livro, que saiu esse ano também, o 27 episódios, Dia do Espelho, saiu pela Cotter, né? E foi o meu primeiro livro no qual eu trabalhei na feitura do livro, né? Ou seja, na confecção. Trabalhar na diagramação e tal, né? Foi muito legal isso. Feitura parece coisa do Santo Daime. A feitura, tomar um gole aqui da feitura. Exatamente. Mas tomar um gole da feitura aqui. Pronto, então vou tomar também a feitura. O meu copo do show do Paul McCartney, que já não tem mais né? Já desgastou todo ele. Virou a capa branca dos Beatles. Virou capa branca, o White Album. Exatamente. E ainda, Léo, vamos voltando à história aqui a gente começou a falar sobre a Cotter, né? E a Cotter tem publicado alguns autores aí bem interessantes, todos, na verdade, mas vocês têm uma linha bem progressista, né? E que bate de frente com esse governo atual aí, né? E, inclusive, né, o Henry Bugalho, que foi lançado por vocês, está na lista ali dos mais vendidos no Brasil, né, inclusive. E eu queria saber se vocês estão recebendo algum tipo de retaliação, né, desses bolsonaristas aí de plantão. Então, aconteceu quando veio para nós o livro do Bugalho com a filha do Olavo de Carvalho, né, a Heloísa Carvalho, que foi um livro que ela escreveu sobre a relação dela com o pai, né, com o Olavo, que é para quem está nos vendo aí não sabe quem é o Olavo, é o guru do presidente. É o guru do presidente. É o astrólogo, né? O astrólogo. Que absurdo. Enfim, e esse livro foi feito em coautoria com o Henry Bugalho, né? O Bugalho é amigo da Heloísa, e esse livro seria publicado por uma grande editora, né, do eixo Rio-São Paulo, e essa grande editora recebia muita grana do MEC, tá? E quando a direção do MEC, eu não lembro quem estava com o ministro, se era o Weintraub, se era o Vélez, aquele ministro anterior. Nossa, foi tanto ministro que teve que a gente nem lembra mais. Não, louco, o cara nem era desse país, né, o Vélez, meu Deus do céu, né, cara? Pois era um colombiano, né? Depois veio, eu acho que era o Weintraub. Ou seja, essa editora publicava muita coisa do governo, né? Muita coisa de livro didático e tal, e eles receberam uma ameaça nada velada. Falaram, se vocês quiserem continuar recebendo o valor X, né, de pagamento e tal, esse livro que vocês estão fazendo, da Heloísa e do Bugalho, não pode sair. Mas se vocês quiserem fazer, por conta e risco. Ok, o Salvo, nosso coordenador editorial da Cotter, já tinha contato com o Bugalho já tinha publicado um romance conosco na Cotter, né, o Cego em Buenos Aires, e ele chegou para o Salvo e comentou, tem um livro aí que foi censurado, né, será que a Cotter toparia? O Salvo, opa, vamos nessa, pra já. E o Salvo não titubeou, vamos nessa, vamos publicar e foda-se, bolsonarista que é. Entrincheirado, né, porque o Salvo é entrincheirado, né. Não, o Salvo vai pra porrada se precisar, né? É nóis. Ó, Salvio, é nóis, irmão, é nóis, tá? Se precisar aí, ó. Eu já não tenho. Quem não conhece, o Igor não se atreva a mostrar a muca aí, Igor. Aqui, não? Eu posso ajudar, assim, com energias mentais, assim, emanando. Então é melhor eu também. Com energia mental, melhor eu gosto do músculo da perna, pelo menos, quando eu vi. Mas veja só, a gente estava falando do Salvio, quem não conhece, o Salvio é um doce de pessoa,
jamais iria para porrada, estava brincando. Mas essa foi mais ou menos esse episódio, né, que rolou, tá, com esse livro do Bugalho, que foi muito, muito legal de trabalhar no livro, né, quando a gente pegou e fizemos revisão e tudo mais. Aí, assim... Mas depois que foi lançado pela Cotter, vocês não tiveram nenhum tipo de retaliação? Ameaça no Facebook máximo, né? Não passou disso. Ninguém foi... ninguém foi nos agredir na rua, mas a gente ficou com medo. A gente ficou, de fato, temeroso, né? Qualquer maluco podia entrar na editora, né, e metralhar todo mundo lá. Esses caras a gente não pode duvidar de nada, né? Os caras botaram fogo no jornal, né? Recentemente aí. Sim, teve aquele cara que fez o atentado lá no Porta dos Fundos, que foi pra Rússia. Então existem esses malucos. Exato. Você pode morrer numa dessa, né? Não, com certeza. Mas assim, tirando então esses xingamentos, invasão do site, invadiram o site, o e-mail, né, da editora, não teve assim nada mais grave, porque a gente tomou vários cuidados também, né? Fechar o portão da editora, ficar seguro lá, né? Contratar um Doberman para ficar lá na frente, né? Um Doberman e um leão de chácara para deixar do portão lá. E coloca lá uma figura de 2 metros de altura. Esses caras de Bolsonaro aí, eles são tudo covardão, tá entendendo? Na hora que o bicho pega mesmo, eles não encaram, não. Vaza, vai embora. Mas foi isso, foi bem interessante. E fora esse livro, né, que a gente estava falando, tem vários outros aí que a Cotter vem publicando, né, nessa linha progressista. A editora claramente assume um lado. Posicionamento. Né, super claro, né? Tanto que um cara que... Vamos pegar como exemplo, se tivesse um discípulo do Paulo Guedes, eu quero publicar minha tese aqui, vou mandar para a Cotter. O cara não vai fazer isso. Mas se ele fizesse... O cara sabe qual é o viés. Claro. Mas, basicamente. Mas então, assim, a editora é muito transparente, né? Todo mundo que trabalha na editora é muito transparente politicamente. Todo mundo tem o seu posicionamento particular, claro. Mas... é muito legal que todo mundo tem o viés progressista. Ninguém lá trabalha com a camiseta da seleção por baixo do paletó, né? Não, hoje eu trabalhei o dia todo, eu tô com a camiseta do Marighella, né? Então, eu não preciso me preocupar em esconder, né? Não, como eu já tive que fazer em outros empregos. Então, a Cotter dá essa liberdade. Eu queria fazer uma pergunta para você com relação aos acontecimentos aí atuais, né? E recentemente teve uma youtuber, eu não sei o nome dela, eu não pesquisei e tal, mas eu soube aí pelos Facebooks da vida que ela estava arrependida porque ela falava sobre tratamento precoce no canal dela. E recentemente ela saiu às redes, parece ela chorando, dizendo que estava arrependida e que o governo brasileiro investiu dinheiro no canal dela. Eu vejo hoje, por exemplo, na CNN tem um programa lá com o Alexandre Garcia, né? Que ele dá a opinião dele sobre o que acontece em contraponto a outro que dá a opinião contrária, tá? Tipo, é o Globo Rural? Exatamente. Bom, enfim, daí o Alexandre Garcia todo dia, eu vejo porque a gente tem que ver todas as coisas, né? Eu vejo porque ele defende claramente a cloroquina e essas porra aí todas, né? E faz uma defesa, assim, insana do Bolsonaro e das atitudes todas do Bolsonaro. Ele, o Augusto Nunes também faz esse tipo de coisa. Aquele cara lá, que eu esqueci o nome, que foi demitido da Jovem Pan, depois readmitido e tal. Então, esses caras, eles recebem dinheiro do governo para fazer esse tipo de coisa, né? Não são jornalistas. São pessoas... Eu estava vendo hoje o Reinaldo Azevedo, né, do É da Coisa. Abraço, Reinaldo. A gente ama você, tá? Mesmo aí, Reinaldo. Você foi um pau no cu lá com o Lula, você fodeu lá, mas agora você tá indo bem. Inclusive entrevistou o Lula, né? Ele falou hoje que esses caras são os michês do jornalismo. Garoto de programa, né? Sabe que michê é um garoto de programa. Então eles recebem dinheiro para falar bem do governo. O que você acha disso? E é verdade isso? Não, com certeza tem um monte de blog sem vergonha aí que
Tem aquele mas blog sem vergonha a gente entende. Agora, jornalistas de renome, como Alexandre Garcia, por exemplo, é uma coisa que Rodrigo Constantino, aquela besta. Augusto Nunes, essas figuras aí são pessoas que... Caio Coppola. Não, Caio Coppola não conta porque ele é subproduto da merda. Esses não, esses caras vieram antes da merda. Beijo, Caio Coppola. Beijo. Caio Coppola, ó, pra você, ó. Caio Coppola. O que você acha desses caras, mano? Que merda é essa? Será que não tem lei pra isso? Aí a gente entra naquela coisa que o Lula falava lá em 2002, quando ele ganhou pela primeira vez, né? Dessa regulamentação da imprensa, né? E a galera caiu de pau em cima, né? Eu até tinha algumas ressalvas, mas tem muitos pontos positivos aí, né? Para canalhas como esse Nunes aí, que é aquele cara, para quem não lembra, que agrediu o Glenn. Ele deu um soco no Glenn? É um canalha, é só isso que é um canalha, né? Não vale nada. Né? Tem aquele cara lá, aquele maluco que é um metaleiro frustrado, que tem um canal no YouTube, qual é que é o nome daquela besta lá? Nando Moura. Meu Deus. Graças a Deus eu nunca vi um vídeo desse louco aí. Então, esses caras recebem dinheiro do governo, né? Eles são pagos pelo governo, eles são as putinhas do governo. Né? Mas esses caras tudo bem, o problema são os jornalistas, né? O Nando Moura eu entendo o Nando Moura. Você comentou você falou do Alexandre Garcia. O Alexandre Garcia. Cara, esse cara trabalhou anos na Globo, instituição que apoiou o golpe militar, né? E, enfim, o William Vac, vocês lembram do William Vac? Sim, o William Vac um racista. Bola fora. Sim, só que o William Vac, ele não defende esse governo. Se você vê o programa do William Vac que tem no CNN, eu acho que o nome é Manhattan, o nome do programa dele, que ele fala sobre política, obviamente. Ele é uma figura que que condena de forma veemente o governo brasileiro, mesmo com aqueles posicionamentos. Um cara, que é aquele cara que saiu da Globo lá, que fez um programa que agora tem um programa lá na Rede TV, como é que era o nome daquele cara lá? Eu não lembro. Enfim, um cara que tem um programa, ele é claramente um bolsonarista, ele faz um programa de debate, Lacombe, esse é Lacombe. Ah, sei. Uhum. Tá. Ele faz um programa de debate e ali aquele programa é um circo de horrores, né? Porque você não tem, para você justificar as ações do Bolsonaro, do governo Bolsonaro, justificar a moral, a ética do governo Bolsonaro, é muito difícil, né? É muito difícil você encontrar ali, ele faz assim, porque, veja bem, é isso. Não tem como. Como é que esses caras conseguem? Mas sabe que eu comentei, né? Esses caras recebem dinheiro. Sim, eu acho que vários desses jornalistas aí recebem, sim. Mas eu acho que muitos deles pensam dessa forma mesmo. Eu acho que muitos deles são canalhas mesmo. São canalhas, né? São ideologicamente tapados, são umas bestas. Vamos pegar o Diogo Mainardi como exemplo, né? Quem é aquele cara? Né? É um dos comentaristas do Manhattan Connection, né? É um cara sem classe, inclusive. Sim. Péssimo. Ele é uma vergonha. Ele chega a ser uma vergonha até pro jornalista de direita. Sabe? Ele é uma vergonha pra própria vergonha. Entendeu? Terrível, cara. Terrível. Mas então, Marcos, só pra voltar nessa tua pergunta, cara, eu acho que tem as duas coisas. Tem o cara pago, sim, pelo governo e tal. E tem três coisas, né? Tem o cara pago pelo governo, pra falar bem. Tem o cara pago pelo governo, mas ideologicamente concorda com tudo aquilo. E tem aquele cara que é tipo o antigo PMDBista, aquele em cima do muro que acende uma vela em cada igreja. Né? Um fisiologista. O Centrão, por exemplo, não tem ideologia. Né? É o PMDB clássico. É o PMDB clássico. Né? O Bolsonaro, ele só se mantém no governo por causa do Centrão. Então, se não fosse o Centrão, né, não barrar investigações até, inclusive, né, vamos dizer assim, o Flávio Bolsonaro, ele devia já estar sofrendo um processo de expulsão, de impeachment como senador. Sim. Pelas barbaridades todas que ele fez. Ele ainda comprou uma mansão de 6 milhões agora. É uma coisa absurda, né? O cara em pleno
a mídia toda falando que o cara é ladrão e ele vai lá comprar uma mansão de 6 milhões, né? Então, é óbvio... Então aí entra outra coisa, né, cara? Não é só a canalice, é burrice também, né? Não, é uma estupidez. Não, o cara que ideologicamente ele é da extrema direita, ele primeiro tem que ser burro. Primeiro tem que ser burro, porque o que prega a extrema direita é um tiro na própria cabeça. Né? Eu entendo o liberal da direita, né? Tem a sua filosofia ali pré-estabelecida com figuras que fizeram a história da política, que escreveram livros. Claro. Agora, a extrema-direita, eles têm como referência, vamos dizer assim, literária, o Mein Kampf, tá entendendo? O livro do Hitler, o Mein Kampf. Ou o livro ou os livros do Olavo de Carvalho, né? Ou os livros do Olavo de Carvalho, que consegue ser pior ainda, né? Eu falo como, né? Como até pior que eu digo, enfim, não sei. Esteticamente. Se é pior, né? Esteticamente falando, exatamente. Mas, Daniel, vamos só. A gente está já se aproximando para o finalzinho da entrevista. Passou bem rápido o tempo aí, mas eu queria saber de você antes, né, de a gente encaminhar para o final mesmo. Como está sendo essa vida aí? Essa pergunta também a gente fez muito, né, durante a pandemia. Mas eu sei que você comentou até na entrevista que você fez com a gente, né, que estava sendo complicado, porque você sempre gostou de ir no bar, né, ir nos bares aí de Curitiba, enfim, para se inspirar, né, e ter histórias para contar. E agora, aí que vem, será que esse ímpeto para você escrever algo sobre o Brasil atual, coisa assim, também... cai nessa hora que você tá ali, que você não faz mais nada e você só vê as notícias e você observa aquilo, de alguma maneira você acaba tendo que aquilo como material de trabalho, né? Então, como foi essa revolução na tua vida aí, antes da pandemia para depois dela? O impacto maior, como você comentou, é o impacto social mesmo, né? Questão de encontrar, sair, encontrar a poetarada amiga no boteco, putz, faz uma falta danada. Sarau, né, enfim, eu coordeno o Vespero, Vozes Literárias, né, que é um sarau coletivo, aqui em Curitiba, com outros autores, poetas e tal, e putz, a gente fazia os eventos assim, a cada 2 meses, 3 meses, e era sempre em bar, e reunia a galera para dizer poesia e tal, né? Então, isso impactou muito, né? Ou simplesmente sair para beber no boteco, né? O Caco Barreto aí é meu parceiro de bar há muitos anos, como a gente comentou no começo. Para quem não sabe, o meu apelido no boteco é Caco, né? Então, porque eu sempre deixo o Caco... Eu só chamo o Caco de Caco, eu não chamo o Caco de Marcos, eventualmente, assim, mas é igual aqui na entrevista, né? O senhor Marcos Barreto. Né? Mr. Barrett, né? Dado uma referência lisérgica, talvez, com o Sid Barrett, né, de repente. Obviamente. Né? Mas então teve esse impacto social, a princípio, né, a gente não tá vendo os amigos, cara. Só um detalhe, você também é professor, né? Então, desculpa, você também é professor, né? Então, sim. Você também deve sentir falta das aulas presenciais, né? De aluno pentelho, eu duvido que sinta falta de aluno pentelho. É assim... eu não estou atuando como professor desde 2019, né? E quando eu entrei na editora, quando eu entrei na Cotter, mas, sim, eventualmente tem um curso ou outro que a gente ministra na internet, curso de escrita criativa. Mas eu não estou mais atuando, sinto falta da minha época de professor, sim, né? Mas está sendo bom assim, né? Mas assim, pro meu trabalho literário, né? Para a produção escrita, esse período de confinamento foi super bom. Tanto que saíram esses 2 livros esse ano. Proveitoso, né? Saíram super, né? Então, ano passado saiu o livro de contos primeiro, né? Ele saiu esse ano só, mas ele foi escrito todo no ano passado, né? Uma sentada, assim. O livro de poesia já estava sendo gestado antes, já estava pronto, né? Mas daí eu usei esse período todo do confinamento para retrabalhar no livro, né? Por isso que eu demorei mais. Falei, não vai ter lançamento, não vai ter público esse ano. Então, o ano passado eu usei todo para escrever, né? Eu fiquei
escrevendo e reescrevendo, retrabalhando em cima desses livros aí. Daí saíram agora, né? Um saiu em fevereiro, outro saiu agora em março. Você é o tipo de autor, você é o tipo de escritor que faz como eu faço, né? Quando eu escrevia, agora não tenho nome escrevendo porra nenhuma, a não ser as introduções pro programa, mas eu era um cara que eu escrevia vamos dizer assim, um capítulo, né? Ou um conto, às vezes se escreve num conto numa sentada. Eu normalmente fazia isso. Sim. E daí você ficava ali reescrevendo ele pelo menos umas 20 vezes, tipo, reajeitando a coisa, os parágrafos, pincelando, sim, como se estivesse diagramando a coisa. É assim que funciona, né, Daniel? Sim, certeza. A não ser que você seja o Fernando Pessoa, que escrevia tudo de uma vez, né? Sem corrigir nada. E manda. Sim, sempre reescrevo, né? Esse livro, o Fora de Ordem, né? Então como ele foi escrito relativamente rápido, foram assim 4 meses para a primeira versão ficar pronta, 4, 5 meses. Então assim, naturalmente tive que retrabalhar esses textos, né? Então foi a primeira versão, de ver a segunda versão. Na terceira eu já vi outras coisas que precisavam ser mexidas. O livro de poesia tem uma seção aqui que tem 4 sonetos, né? E são sonetos decassílabos, aquela sílaba métrica e tal. Então, assim, eu trabalhei nesses 4 poemas, assim, cada um deve ter tido umas 10 versões, assim, fácil. Né? Pô, esculpindo. Até ficar do jeito que saiu no livro, demorou, né? E você se considera um artista plástico das palavras? Eu agradeço a introdução ali, foi muito massa. Eu não sei se é um artista plástico, eu considero um artista da palavra. É que quando eu coloquei ali artista plástico, eu coloquei entre aspas, né? Sim. Porque ficou subentendido ali, né? Vamos dizer assim, eu fiz uma alusão à forma como o autor compõe a sua obra, né? Obviamente. Sim, super, faz todo sentido, né? O autor, o poeta, que trabalha geralmente com o texto mais de invenção, como se convencionou chamar, que tem um apelo bem forte com a forma, né, com a estética, eu acho que sim, né, tem essa relação muito clara com a arte plástica, né, sem dúvida. A questão semiótica, enfim, né, texto, imagem e tal. Exatamente, poesia visual, poesia concreta, poesia praxis, né, tem toda a razão. Então, nesse caso, o meu trabalho com o texto poético, posso dizer que sim, né, tem um apego muito... Tem uma questão política muito forte. O 27 episódios do Espelho, que é esse livro aqui, é o livro tem político. Uma questão visual também nos contos, né? Tipo, eu gosto muito, você citou no começo da nossa entrevista, o Rubem Fonseca, né? Eu bebi muito dessa fonte, porque eu via muita... É muito visual também o Rubem Fonseca, e isso me inspirou muito, né? Foram um dos que me influenciaram, né? Além de Nelson Rodrigues, o próprio Charles Bukowski, Ernest Hemingway, né? Que são figuras assim que até numa leitura beatnik, né, da coisa, né? Pode-se dizer. Sim. Allen Ginsberg, né? Foi um poeta, né? O próprio Jack Kerouac, eu fui um dos que li do cabo a rabo mais de uma vez, 2 vezes, o romance dele, On the Road, do Jack Kerouac, que é o clássico dos beatniks, né? Isso também influenciou sua obra. Eu li uma vez só. Sim, com certeza. A geração, né? Essa geração de Kerouac, Ginsberg e Evelyn Waugh e outros, né? Sim, me influenciaram muito antes, né? Depois muitos, né? John Funk, né? Que Bom, John Funk mestre, é maravilhoso. Né? O John Funk é o mestre do próprio Charles Bukowski. Bem, pessoal, é isso. Eu sou obrigado a cortar esses 2 aqui, né? Que estão aqui do meu lado, em cima, embaixo, sei lá onde que eles vão aparecer para vocês. Mas porque o nosso tempo está chegando ao fim. Acabou, infelizmente. Gostaria de pedir mais uma vez para você ir lá, dar uma curtida nesse vídeo, caso tenha curtido, compartilhe, no canal. Se inscreva caso não tenha se inscrito, fala para a mãe se inscrever, para o pai, para o tio, para a avó, papagaio, para o cachorro, e agradecer imensamente o tio bolsonarista. Como é que... O tio bolsonarista.
O tio bolsonarista do teu Talvez WhatsApp, aprenda alguma coisa com esse canal aqui. Exatamente. E que, né, lembrando, assim, a Cotter tem livros maravilhosos, né, não só sobre política, e que vale a pena vocês conferirem o catálogo deles. Né, a gente vai colocar aqui o site aqui para vocês na tela. E obrigado mais uma vez, Daniel. Foi um prazer aí conhecer um pouco mais. Foi um prazer inegável. Como dizia o Bozo, mas o original, não aquele que gostava do negócio. Ela lembra do Bozo? Um dos cinco. É isso aí, pessoal. Senhores, valeu, muito foi um prazer. Foi um prazer orgasmático. Ele com seus copos, senhores. Então, não se esqueçam de se inscrever no canal, pessoal, tá? E dar a curtida aí necessária pra gente crescer. Podem ver, ó, tem pouca gente inscrita no canal. Valeu, pessoal. Valeu. A gente se vê na próxima. Daniel. Tchau. Tchau.